Olá, boa tarde a todos e todas. Espero que todos estejam muito bem nesse nosso último dia de encontro. Todos me ouvem bem? Sim, Perfeito, perfeito. Então, bom, legal. Agradeço aí, ó, continuar aqui nesse. Hoje eu estou com esse, enfim, com fone, então eventualmente pode ser que às vezes dá uma travada e eventualmente caso vocês não escutem alguma coisa que eu fale, por favor me sinalizem. Temos aqui, né, conosco o professor Pedro, né, que eu fico muito feliz dele ter aceito esse convite para estar conosco aqui nessa tarde e dar uma palavra aí sobre esse tema que para a educação continuada é tão caro, né? Então desenvolver esse diálogo, trazendo um pouco da experiência dele, mostrando, né, a prática desse diálogo entre a teoria, né, e a prática nas instituições, corporações, empresas, enfim, né? Então, vou apresentar, né, vou ler aqui um pouco do currículo de forma resumida, mas que mesmo assim é extensa, do professor Pedro, para, na sequência, passar a palavra para ele. Tá? Então, o professor Pedro, ele é CEO da PM Hub Endiam, da Euro American Business School, tem experiência de mais de 40 anos de consultoria em 26 países e professor em 16 universidades em 5 continentes. É nosso professor convidado aqui na universidade e também parceiro de negócios estratégicos do Mackenzie Soluções. É conselheiro do Conselho Supremo da Global Academy of Finance and Management, Colorado Spring, USA, Conselho Honorário do International Management Consulting Board, New York, USA, Conselho de Reitores das Universidades 5.0 em São Paulo, aqui no Brasil, faz parte também do Conselho de Notáveis do Instituto Micropower Transformação Digital, também aqui de São Paulo, Brasil, né? Foi CEO do Hay Group e da Mercer e diretor europeu de Change Management da Mercer. É PhD, né, em administração e mestre em psicologia organizacional. Então, professor Pedro, muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-lo conosco aqui nessa tarde, fechando aí nosso último dia de encontro. E, enfim, passo a palavra, fique à vontade. Raquel, eu é que me sinto honrado pelo convite. Como sabe, é sempre um grande prazer colaborar com as atividades da Mackenzie, em particular quando você é coordenadora. Bom, o tema que trago aqui, mais do que uma palestra, eu gostaria que fosse uma troca de experiências, não é? Porque não há assim muita teoria sobre o assunto. Então, eu preparei aqui, de qualquer forma, uns slides. Não sei se estão carregando. Estão vendo? Não. Sim, sim, consigo ver, imagino que os demais também. Se alguém por acaso não estiver vendo, por favor, dê um toque para a gente, mas eu acredito que todos estejam vendo, sim. Bom, então o tema que eu trazia, como eu disse, mais do que uma palestra, eu gostaria que fosse uma troca de experiências. Com certeza que todos nós já passamos, independentemente da experiência que temos no ensino, por experiências de ensino relacionado com as práticas profissionais. E é isso que, de facto, era o tema que eu trazia para trabalhar hoje aqui com todos vocês. Enfim, isto era a apresentação
meu currículo ilustrado em logotipos, fica mais sintético, mais rápido. Mas eu queria começar por dizer que, de facto, a metodologia de ensino da Mackenzie, apesar de não ser explícita, ela é implícita desta relação direta entre a experiência profissional, as práticas profissionais e o ensino teórico, ou ensino mais académico, não é? Eu não sei se vocês já conhecem a metodologia de ensino Mackenzie. Se quiserem manifestar-se, podem se manifestar. Acredito que essa nesse formato é algo novo. Ah, ótimo. Então, a Mackenzie, ela tem a sua própria metodologia de ensino, que é baseada nestes conceitos que eu vou passar a apresentar sinteticamente. Aquilo que eu vou fazer é relacionar cada um deles com a relação das práticas profissionais. Isto porque eu acho muito importante, se nós formos à origem da universidade, provavelmente a universidade saiu do seu conceito original, que era basicamente um centro de produção de conhecimento para se tornar um centro de treinamento profissional. Por exemplo, a Alemanha, que é um país onde esse conceito da universidade se mantém mais preservado, 85% dos graduados vêm de cursos de natureza politécnica ou cursos profissionalizantes. Tanto que eles têm um modelo de ensino, que eu vou falar mais adiante, que se chama Dual Study, é um ensino que relaciona diretamente o ensino universitário com as práticas profissionais. Por algumas razões, outros países, ou talvez a maioria dos países, desvirtuou o conceito inicial que veio da Idade Média, não é? Da origem das universidades, que eram centros essencialmente de pesquisa e de produção de conhecimento, para se tornarem centros de formação profissional, criar profissionais. Okay? Então, nós vamos aqui tentar atender às expectativas, que eu julgo que são as expectativas praticamente unânimes de todos os nossos alunos, que é de aprenderem uma profissão na universidade. Aliás, eu julgo que essa também é a expectativa dos empregadores quando selecionam os alunos pelo curso que eles têm. É que eles venham preparados para o exercício de uma profissão. Por isso, a relação entre o conhecimento teórico ou conhecimento académico e a relação com a prática sejam tão importantes, não só para o aluno, para a formação do aluno, também para as expectativas dos empregadores. É aí que a metodologia Mackenzie ela seja indutora desta relação entre o conhecimento académico e a universidade. Eu vou descrever cada um destes temas de uma forma sintética para que nós tenhamos todos o mesmo entendimento daquilo que estamos falando, não é? Uma das metodologias é o Problem-Based Learning, que é a resolução de problemas não estruturados, mas semelhantes ao dia a dia, que estimulam a análise do todo. É absolutamente fundamental vocês trazerem cases da vida real, cases das empresas, para dentro da sala de aula, para que os alunos se debrucem perante problemas concretos e não sobre um conhecimento abstrato. Naturalmente, eles têm uma assimilação muito menos eficiente e, por outro lado, porque eles depois vão ter dificuldade de os relacionar com as práticas do dia a dia que vão encontrar nas empresas. O Experimental Learning, que são reflexões sobre experiências individuais vividas em grupo, acelerando a maturidade da aprendizagem, é semelhante ao anterior, mas neste caso aqui por experiências vividas em grupo, não é? O team learning,
team building, enfim, todas as atividades de desenvolvimento em equipe, que vão, de facto, também criar algumas competências de natureza comportamental que vão ser essenciais na atividade profissional. Competências essas relacionadas não só com o trabalho em grupo, como com a liderança, como com a aprendizagem colaborativa, que são, enfim, competências comportamentais que nós temos que desenvolver nos alunos para que eles depois tenham uma inserção profissional mais robusta, não é? Business Simulation, como o mesmo próprio nome diz, é utilizar através da gamificação ou de case studies ou mesmo de laboratórios, atividades que reproduzem a realidade de uma forma mais simples e interativa. Hoje nós temos recursos enormes, a própria McKinsey tem recursos absurdos sobre estes business simulation, não é? Tem um portfólio de mais de 2.000 cases que vocês podem utilizar nas vossas nas vossas turmas, que nos permitem esta simulação de ambiente de negócio, de jogos interativos com os alunos, etc., que são também uma forma preciosa de aprendizagem. Temos o Team-Based Learning, como eu disse, são grupos de trabalho, são organizados de tal forma que os membros mais júniores assumem maiores responsabilidades. Portanto, como sabem, os empregadores têm sempre a expectativa que os candidatos já tenham alguma experiência profissional e, naturalmente, que os jovens que nunca foram inseridos no mercado de trabalho têm dificuldade em ter essas primeiras experiências. Mas nós podemos criar condições para que eles experimentem situações semelhantes ao mercado de trabalho nos próprios exercícios feitos na turma. Esses exercícios podem ser trabalhos de campo, onde eles vão ser deslocados às empresas, podem ser trabalhos desenvolvidos em organizações não lucrativas, em ONGs, onde eles têm uma atividade semelhante à atividade empresarial, mas em instituições não lucrativas, e que permitem a tal aquisição dos primeiros passos da experiência, que eles, se não forem através da universidade, nomeadamente através das empresas júniores, não é? Que muitas universidades criam e que estimulam os seus alunos a criar, dificilmente vão conseguir ter a oportunidade dessa primeira experiência, não é? Depois temos o Network Based Learning, que é um aprendizado de forma colaborativa através de redes de conhecimento. Participant Centered Learning, que é uma discussões conduzidas pelos participantes e de alguma forma monitoradas por vocês sobre os casos publicados e os desafios reais da empresa, seriam o Facebook, digamos assim, dos assuntos discutidos na disciplina. E o Meteorical Learning, que é o uso de metáforas para fazer com que os participantes compreendam os conceitos de negócios. Isso corresponde, de facto, ao modelo pedagógico da Universidade Mackenzie, que todos nós devemos atender em todas as ações letivas que nós desenvolvemos. Porém, como eu disse, o conceito do modelo entre empresa e universidade é um conceito, de facto, muito amplo. E a própria Mackenzie desenvolveu, a partir do conceito do Dual Learning, que é o conceito alemão, que tem mais de 100 anos de atividade, um novo conceito de relação entre empresa e universidade, que nós chamamos o Duomec, que eu e o professor Ana Oor Silva, provavelmente alguns de vocês já conhecem, desenvolvemos exatamente para a Universidade Mackenzie, e que vocês, independentemente de usarem ou não o modelo do OMEC, podem usar alguns dos princípios pedagógicos usados no modelo do OMEC exatamente para estabelecer esta relação entre o ensino académico
e o ensino profissionalizante. Então este do OMEC tem algumas características que o tornam muito interessante. É ser um modelo bastante simples, eficaz e robusto, é ser contemporâneo e flexível, gerar profissionais e líderes de alta performance, acelerar as transformações e a inovação, maximizar a produtividade e a performance, minimizar os custos, solucionar as dores e necessidades específicas das empresas e é também, de alguma forma, um ensino autorremunerado, porque o AC desenvolvido pelos alunos consiste num trabalho de consultoria real que tem que ter um retorno financeiro no mínimo de 3 vezes o preço do curso. Vocês não estão preocupados com esse retorno financeiro do AC, mas podem usar também os mesmos conceitos no desenvolvimento dos ACs dos vossos alunos, que é que eles sejam um trabalho de consultoria real, digamos assim, e que tenha um retorno económico. Isso é a coisa mais estimulante para a aprendizagem dos alunos, é eles verem que não estão estudando coisas abstratas, mas coisas que produzem resultados e que esses resultados podem ser gerados por eles. Não é? Então, esse modelo educacional é um modelo educacional que vocês podem desenvolver nas vossas aulas, independentemente de estar enquadrado ou não em todo este modelo mais vasto do Dual-Mac. Ele é baseado num modelo educacional 70-20-10, em que 70% da atividade é learning by doing, não é? E um conceito de aprendizagem plug and play. O que é que nós chamamos a isso? A learning by doing é aprender fazendo, não é? Nada melhor do que nós experimentarmos na prática como o conhecimento que nós adquirimos funciona. E o plug and play é uma aprendizagem, digamos assim, de utilização imediata, em que o aluno aprende no dia e no dia seguinte está aplicando esse mesmo conhecimento na sua empresa. No caso, nós vemos uma tutoria permanente dos alunos, que é os outros 20% da aprendizagem, que é através de um mentor ou do coaching, mas que na realidade pode ser um professor, não é? Ou seja, eu pessoalmente tenho esse hábito de facultar os meus contactos aos alunos e de estar sempre disponível para eles. Quando precisam de facto de um aconselhamento, de uma revisão, de algum trabalho, uma orientação, digamos assim, às vezes até extracurricular, eu estou sempre disponível, porque eu, enfim, encaro esta profissão, que eu já tenho há 42 anos, como uma profissão, ou seja, como alguma coisa que eu professo, que eu acredito. Então, não é, para mim, nenhum esforço demais atender um aluno num fim de semana ou num horário mais tardio, porque a satisfação que eu tenho de o ajudar compensa, obviamente, algum lazer a menos que eu consiga ter. Mas, enfim, sabemos que em todas as profissões, e professor naturalmente não é diferente, nem todas as pessoas são amadores da sua profissão. Aqui amador é no sentido positivo e não no sentido negativo. Amador é aquele que ama. Portanto, nem todas há alguns professores que fazem bico porque querem ter um complemento financeiro e não têm vocação para ser professores. Naturalmente que esses nós não temos, este conceito, esta disponibilidade não se aplica. Mas aqueles que se aplica, eu acho que vale a pena estarmos disponíveis para os alunos neste conceito de 70-20-10, em que 20% será o nosso coaching ou o nosso monitoramento. No caso deste modelo do Dual Learning, que na MEC, portanto na Mackenzie nós chamamos do OMEC, que ele não é exclusivamente o Dual Learning, ele é uma síntese do melhor da andragogia contemporânea entre ensino, empresa e universidade. Nós juntamos àquele modelo de
pedagógico da Mackenzie, que eu apresentei há pouco, que está aqui nesta imagem a vermelho, o conceito da Dual Learning tradicional, que está aqui a verde, com o conceito, no caso, que eu introduzi, que diz respeito às minhas empresas. Pegando no conceito tradicional do Dual Learning, que chamamos aqui conceito tradicional empresa-universidade, nós temos a juntar foco sempre na relação entre a teoria e a prática, que nós podemos fazer nas nossas aulas, não ministrar nenhum conhecimento de natureza teórica que nós não tenhamos um case prático, não tenhamos uma relação direta com a prática. No caso do Dual Study alemão, portanto, o recrutamento dos próprios alunos, a seleção, o processo seletivo dos alunos é feito em conjunto com empresa e universidade para ter a certeza que os alunos realmente correspondem ao perfil que os profissionais, que as empresas querem dos seus profissionais. Isso evita que muitas vezes algumas pessoas erram no curso que escolhem porque não, enfim, têm critérios às vezes esdrúxulos para a escolha do curso. Desta forma há, digamos, uma reflexão maior e uma adaptação maior desse aluno ao futuro cargo que ele possa vir a desempenhar. Neste modelo do Dual Studying, como eu disse, tem mais de 100 anos, que é aplicado em 85% das graduações alemãs. Há de facto uma alternância entre o ensino desenvolvido pela empresa e pela universidade. Eles chamam profissionais do mercado para ensinar na mesma disciplina com professores académicos. Nós, ao nosso nível de intervenção, temos de fazer os dois papéis, não é? Temos muitas vezes de apresentar os aspectos conceptuais de natureza teórica e apresentar também a nossa própria experiência. Não há nada mais interessante para os alunos que nós falarmos daquilo que nós fazemos. Não é? Isso é 1000 vezes mais interessante para o aluno do que nós estarmos a falar daquilo que lemos, seja o autor mais consagrado. Não é? A credibilidade que nós temos em ensinar aquilo que fazemos é que nos dá, de facto, o verdadeiro papel de professor, de professar aquilo que acreditamos. E neste caso do modelo alemão, os alunos começam a estagiar nas empresas muito cedo e, portanto, são estágios, digamos assim, que permitem remunerar o próprio curso. Com a metodologia do PM Hub e da Euro American Business School, que são as minhas empresas, nós introduzimos ainda outros conceitos que vocês também podem usar. Há aqui um conceito híbrido de ensino versus consultoria. Isto tem a ver, sobretudo, com a aplicação do AC, que o trabalho do AC é um trabalho de consultoria real, em que os alunos vão para as empresas para resolver um problema de gestão que eles têm que encontrar uma solução. E isso é uma forma de aprendizado extremamente positiva e eficaz. Não é? Tem o conceito da jornada de aprendizagem colaborativa, onde os alunos aprendem uns com os outros através de fóruns de troca de opiniões, de trabalhos de grupo, etc. Criamos um ambiente agile, muitas vezes desenvolvemos a aprendizagem através de laboratórios agile, constituindo squads, usando algumas metodologias agile, como Design Thinking, Lean Canvas, Kanban, etc., que são muito interessantes porque não só são interessantes do método de trabalho em grupo e da aprendizagem colaborativa, como também são interessantes para a formação dos alunos, porque eles mais cedo ou mais tarde vão ter que usar essas metodologias nas empresas. O Learning by Doing, que como eu disse, é aprender fazendo, e o Plug and Play. Nós começamos a treinar os alunos muito cedo na liderança de grupos de trabalho, isso vai desenvolver as suas competências. As questões de valores eu acho muito importante.
Como julgo que sabem, os MBAs foram criados há pouco mais de 100 anos na Universidade de Harvard e eles recentemente fizeram um survey a todos os alunos que estão vivos desde a origem do MBA até os dias de hoje, e uma das perguntas era qual tinha sido o tema ou a disciplina que eles consideravam que tinha sido mais importante para a sua atividade profissional. E a resposta foi praticamente unânime, era ética. Não era matemática, não era economia, não era nenhum desses temas, obviamente, muito fortes no MBA, era o tema de ética. E a conclusão era simples: não há nada mais lucrativo para o negócio do que ser confiável. E para ser confiável tem de ser ético. Se ele for confiável, ele não só vai atrair novos clientes, como vai manter os clientes anteriores e os colaboradores, e isso é que é altamente lucrativo. Então, os valores éticos e as competências comportamentais contemporâneas são muito importantes. E isso é um distintivo muito grande da Universidade de Mackenzie, são exatamente esses valores éticos, não é? Como a Raquel falou, já fui professor em 18 universidades, em 5 continentes, e se me perguntarem qual é, e não é por estar aqui, digo isso em qualquer fórum, se me perguntarem qual é a universidade que eu tenho mais prazer em trabalhar, eu não hesito em dizer que é Mackenzie. E uma das razões, para além da competência do corpo diretivo da Mackenzie, é exatamente esta ética que está acima de qualquer outro interesse que existe dentro da Universidade Mackenzie. Ética para com os alunos, ética para os próprios professores e empregados e ética com a própria sociedade, porque não conheço nenhuma iniciativa da Mackenzie que entregue algo diferente daquilo que prometeu. E isso, obviamente, gera uma confiabilidade muito grande. Enfim, estes são a descrição de cada um daqueles pontos que eu acabei de vos dizer. Falando um pouco sobre a jornada da aprendizagem que este modelo do Duomec tem, que, repito, eu estou a apresentar é um modelo específico da Universidade de Mackenzie, mas que vocês podem pensar algumas ideias daqui para levar para os vossos cursos. No caso, essa jornada colaborativa começa exatamente pela definição do conteúdo das disciplinas, baseado nas dores das empresas que são patrocinadoras desse curso. O processo seletivo, que é um processo seletivo feito a 4 mãos entre a universidade e as empresas patrocinadoras. Depois temos as aulas que têm a participação de pessoas do mercado com pessoas da universidade. O próprio estágio cedo, não é? O fórum colaborativo da aprendizagem colaborativa acompanha todo o curso e o trabalho, o AC, começa bastante cedo e pelo meio existem vários sprints para fazer o fine-tuning. Vocês podem estabelecer qualquer coisa deste tipo em relação a projetos pedagógicos que envolvam cases reais. Outro diferencial que eu acho que é muito importante vocês terem em consideração, que nós temos neste modelo, é que o AC não é uma resenha de livro, não é uma resenha bibliográfica. Ele é, de facto, um trabalho de consultoria real que, para o aluno ser aprovado, tem que ter um resultado económico 3 vezes o preço do curso. Nós não precisamos de pôr essa regra assim de forma tão taxativa nas disciplinas normais, nem no AC normal, mas eu acho que é muito interessante esta facultar, no fundo, o acesso ao aluno a um trabalho, a um exercício real do aprendizado que ele teve, um exercício profissionalizante, atendendo à tal expectativa que a universidade forme profissionais, e que eles consigam medir o resultado económico da sua ação. Isso é que lhes vai dar o sentimento que valeu a pena, não é? Este mesmo modelo pode ser aplicado tanto em ações, digamos, relacionadas com pós-graduações, com graduações, com a educação executiva,
e ele acaba por ter diferenciais em relação ao ensino tradicional clássico, por exemplo, porque ele tem aqui um objetivo que é visar superar as dores específicas das empresas e maximizar os resultados. Coisa que vocês também conseguem no dia a dia das vossas aulas, não é? Vocês pegam numa dor específica de uma empresa ou de um grupo de empresas e relacionam isso com os temas que vocês estão desenvolvendo. Melhorar o cash flow, melhorar ou entrar em novos mercados, ou melhorar os aspectos de liderança, mas não o fazem, digamos, de uma forma abstrata, fazem de acordo com a identificação de dores específicas, de empresas específicas, em que, através do conhecimento, os alunos conseguem superar essas dores. Não é? Ele também é diferente do ensino tradicional do dual study, portanto, o tal com 100 anos de atividade, porque ele tem uma andragogia muito mais ampla e robusta e contemporânea, introduzindo aqueles modelos de aprendizado que eu referi lá atrás. Não é? Também é diferente dos cursos típicos, customizados, porque no caso dos cursos customizados, é o professor que tenta fazer uma leitura das dores da empresa e dá uma resposta a essas dores. Neste caso, é um ensino a quatro mãos, porque as pessoas das empresas participam no próprio curso. Isso naturalmente tem benefícios muito significativos, tanto para o aluno quanto para a empresa, e a razão disso é que 90% dos alunos, por exemplo, nas graduações alemãs, já saem empregados da própria universidade. Eu acho que isso é a ambição de toda a universidade, é gerar uma alta empregabilidade aos seus alunos, e este tipo de ensino que relaciona diretamente a universidade com as necessidades práticas da profissão, realmente gera uma empregabilidade muito grande. Não é? Ainda há pouco tempo eu participei num congresso era um congresso de teologia, não é? Onde estava a ser discutido exatamente os currículos que as universidades deviam oferecer, e muitos dessas profissionais de grandes empresas, no caso de tecnologia, reclamavam que contratavam os alunos graduados e pós-graduados e depois tinham que lhes dar uma formação mais profissionalizante, mais próxima das suas necessidades reais. Ora, nós temos a obrigação, enquanto professores, de fazer essa leitura de quais são as necessidades das empresas, do mundo empresarial, para que os alunos saiam com uma formação, uma capacidade tão próxima quanto possível para atender as dores das empresas. A própria Universidade Mackenzie já tem em prática este conceito do Dual Study, não é? Que nós chamamos do OMEC, tem um curso de Ciências Contábeis que já está em curso, usando esta mesma metodologia. E, enfim, isto é um exemplo de um outro curso desenvolvido pela minha empresa, que é parceira da Universidade Mackenzie, onde 96% dos alunos consideraram o curso ótimo e bom, e o tal AC deu um resultado, não foi de 300% do investimento, foi de mais de 1000% o investimento. E não foram 6 turmas, não é? Não foi um caso isolado, é um caso recorrente. Como eu disse há pouco, este conceito pode ser usado em qualquer modelo de ensino, desde graduações, cursos tecnológicos, pós-graduações, educação executiva, aquilo que vocês entenderem. Eu agora tinha aqui um vídeo, mas infelizmente não vou poder apresentar, mas era o presidente da ABRK, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, mostrando exatamente o interesse desta relação direta entre o ensino académico e o ensino profissional. E aqui vocês têm o passo a passo deste processo, até nós criarmos o curso, que também é um passo a passo que vocês podem desenvolver nas vossas disciplinas, não é? Nós começamos por identificar quais são os gargalos à produtividade da empresa, quais são as maiores dores,
quais são os grandes desafios e transformações e inovações que a empresa quer desenvolver, quais são os protagonistas dessas soluções, quais são as empresas que têm isso em comum, para nós criarmos os case study, não é? Constituímos, no caso, uma turma de pessoas que têm interesses comuns e depois desenvolvemos a tal jornada de aprendizagem que eu referi há pouco. Enfim, isto, como eu disse, é um início de conversa porque eu acho muito mais importante que eu estar a apresentar a minha experiência pessoal é nós trocarmos de opinião. Vocês, naturalmente, têm experiências tão ou mais interessantes do que as minhas para apresentar. Aqui estão os meus contactos. Como eu disse, eu sou professor, eu professo aquilo que acredito e, e da mesma forma que estou sempre disponível para os meus alunos, também estou sempre disponível para vocês. Se um dia mais tarde quiserem conversar comigo a este respeito ou sobre outro assunto, não hesitem em fazê-lo. Mas agora eu acho que o mais importante era ouvir o que vocês também têm a dizer sobre este assunto, que é um assunto naturalmente muito interessante, porque corresponde, de facto, ao interesse dos alunos. Os alunos esperam que nós os preparemos para o exercício de uma profissão. Nesse sentido, as práticas profissionais têm de estar necessariamente na sala de aula. Era isso. Muito obrigado, professor Pedro, pelas palavras e, enfim, eu gostaria de convidar aos professores participantes para esse momento de reflexão, de troca, né? Essa é mesmo a intenção da gente ter um espaço aqui para conversar, para debater. Então, gostaria de deixá-los bem à vontade para colocar suas perguntas. Quem quiser abrir o microfone, a câmera, também fiquem aí super, super à vontade, né? Eu acho que não sei, deixa eu ver aqui se tem alguma. Eu acho que nós temos aqui, acho que talvez um desafio, né, de pensar essa prática, né, você trazendo exemplos reais, e aí, ou seja, isso é muito claro quando a gente pensa em cursos ligados, né, à área de administração, tá? Mas e aí eu acho que vem um desafio, né, e demais áreas, né, ou seja, quando a gente pensa nos cursos de direito, nos cursos da saúde, enfim, essa é uma questão, né, então eu não sei exatamente os professores aqui de quais unidades que participam, que curso que lecionam, mas como que vocês veem isso? Né? A Camila colocou, né? Fiquei pensando nisso. Eu acho que esse é um desafio nosso, né? Então, como a gente trazer isso essa prática, fazer esse é como se fosse uma costura, né? Ou seja, teoria e prática, para muitos cursos que muitas vezes eles não estão dentro da arena do business, vamos dizer assim, né? Eu acho que mais que a gente tem ali um aluno que, de uma certa forma, ele pode não ser da área de administração e áreas correlatas, mas ele está esperando que isso, de uma certa forma, dê uma alavancada, que alavanque, né, às vezes, a carreira dele, conhecimento, às vezes ele quer se aprofundar em algum assunto, às vezes fazer até uma migração de área, né, então, às vezes, a gente tem esses relatos de alunos, fez uma determinada faculdade, não quer necessariamente fazer uma outra faculdade, acredita que é mais interessante fazer uma pós-graduação mais especializada, né, mais focada. Então, a professora Camila colocou aqui, na área da saúde, muitas vezes o retorno não é financeiro, é público ou social, sim, né? Então, assim, eu acho que é esse exercício, né, eu acho que muitas vezes a gente tem
que fica claro esse exemplo, né, no mundo do universo do business, em uma empresa, como que eu trago retorno e tal, e quando a gente passa para essas áreas, né, que realmente, como a professora Camila trouxe, essa questão da importância de um retorno social, trabalhar, por exemplo, com a questão da saúde pública, eu acredito que é trazer alguns debates que estão pujantes aí na sociedade sobre como trazer essas reflexões para a sala de aula, né? Como trabalhar. Então, às vezes, você não vai trazer um estudo de caso, como no caso de administração, ficou isso muito claro, né? Ou seja, isso fica mais tangível a gente trazer isso para a sala de aula, mas é você trazer uma discussão importante que os alunos têm que refletir a respeito, né? Eu acho que isso é uma forma, ou seja, de você realmente olhar para a sua realidade e também pedir para os alunos, muitas vezes, trazerem os exemplos que algumas dificuldades que eles sentem ali no hospital, num determinado instituto, no escritório de advocacia, né? Então, então, assim, acho que fica mais claro esse modelo que o professor Pedro trouxe, essa discussão, fica muito claro no universo da administração, mas a ideia é a gente tentar fazer também um paralelo para as demais áreas, né? Então, como que a gente pode fomentar isso, né? Então, assim, eu acredito muito nesse processo, né? Ou seja, o professor como uma responsabilidade de fazer essa ponte, né, na realidade. O que está acontecendo no mercado de trabalho com uma determinada área da saúde, ou seja, qual é o impacto de determinadas decisões, né, do governo, como que isso pode impactar, enfim, determinadas regulamentações que estão sendo aprovadas. Então, essa relação teoria e prática ou seja, o papel de vocês, né, e aí me colocando também aí nessa seara, eu acho que é um pouco disso, né, então não é que, vamos, assim, todo mundo agora, não, vou só pensar no dependendo do curso, isso não cabe, mas é como que eu trago como que eu tangibilizo, como que eu faço essa ponte, né, entre a teoria que a gente está discutindo, e às vezes a gente tem questões teóricas que são basilares e que às vezes, tudo bem que na pós isso é mais prático, mas às vezes você precisa voltar para uma questão teórica para até trazer como base, insumo, para você avançar para uma discussão mais contemporânea, né? Mas sempre olhar esse gancho, né? E como é que eu trago isso, eu faço esse olhar para hoje em dia? O José Roberto colocou aqui, sou da engenharia, numa ocasião, uma empresa quis fazer um intercâmbio de conhecimento com a gente. Ficou claro que o currículo seria alterado para atender especificamente as dores da empresa. Ficou um questionamento na época. Faríamos um treinamento ou continuaríamos como ensino mais genérico? Optou-se por ficar no ensino e dar oportunidade de alunos a ter chances mais de mercado. Eu não sei se eu entendi, José Roberto, ou seja, você está falando que foi uma demanda interna de uma empresa que queria um curso para resolver as questões específicas, ou seja, você estava envolvido nisso como professor, né? E aí, na verdade, no final das contas, a empresa decidiu para não fazer algo tão focado nas questões, nas problemáticas dela, e fazer algo mais genérico, pensando na formação dos colaboradores, é isso? Tá. Na verdade, não aconteceu a colaboração. Foi algo que estava. O que a gente tem observado, né, e aí até o Pedro pode trazer aí alguns relatos, uma demanda crescente das empresas em realmente fazer um curso de especialização focado ali nas necessidades dela, ou seja, eu vou investir nos meus funcionários, meus colaboradores, mas eu quero um retorno sobre isso, né? Então, muitas vezes
a gente observa, né, uma crescente demanda nesse sentido. Tá? E aí é o que a gente chama, né? Muitas vezes é aquele curso in company que você vai desenvolver. Geralmente, né, quando a gente pensa nos cursos que nós oferecemos para o público, em geral, eles são públicos mais pensando na formação, né, daquela pessoa numa área especialista, não necessariamente com a dor de uma empresa específica, e sim, talvez, nas dores de algumas instituições correlacionadas àquele campo de atuação, por exemplo, se for aplicado. E aí, Pedro, fica à vontade aí para complementar. Não, excelente as colocações que você colocou e que as pessoas também colocaram aqui no chat, são todas elas extremamente importantes e pertinentes. Só começando pela questão dos objetivos do ensino que não são exclusivamente financeiros. É facto, mas eu acredito, eu gosto de coisas tangíveis, não é? Porque já dizia Peter Drucker, o que não se consegue medir não se consegue administrar. Não é? E nós não estamos a fazer nada, nem na medicina, nem no direito, nem na administração, por sensibilidade e bom senso. Não é? Usamos métodos tão científicos quanto possível que nos garantam realmente controlar as variáveis controláveis e minimizar as variáveis não controláveis. Se nós queremos saber quais são os objetivos do nosso ensino, por exemplo, na medicina, no direito, etc., é olhar para os OKRs dessas empresas. Quais são os OKRs do hospital? Eles medem por quê? Por número de pessoas que sobrevivem, por tempo de internação. Os advogados medem o seu sucesso baseado em quê? Em processos que são negociados e que não chegam à barra de tribunal, em processos que vão litigiosos, que são ganhos. Enfim, se nós olharmos para o mercado, é a melhor forma de nós sabermos que tipo de resultados é que nós devemos incentivar os nossos alunos a desenvolver. Não temos que discutir muito a esse respeito, porque os critérios não são nossos, os critérios são do próprio mercado. A medicina pública, não é? Naturalmente que tem menos preocupações económicas, mas também devia ter preocupações económicas, não é? Pedir exames desnecessários, ter tempos de internamento acima do necessário, tem um custo social para o país brutal. Com isto, não se quer dizer que vai prejudicar a saúde dos utentes, mas é fornecer serviços de saúde de qualidade ao mais baixo custo possível. E às vezes nós não temos essa preocupação, por exemplo, num curso de medicina. Não é? Faço um curso de medicina como se os recursos fossem infinitos. E eles têm recursos finitos que nós temos que ajudar os próprios médicos, e eu já dei cursos de gestão para médicos, e isso de facto é uma preocupação. Então, em lugar, os objetivos que nós devemos incentivar os alunos a atingir não são definidos por nós, são definidos pelo mercado. E naturalmente que os OKRs de um hospital, de um escritório de advogados e de uma empresa petrolífera são diferentes. E é isso que nós temos que ter em atenção. Em segundo lugar, vem a questão da relação que você vai ter do atingimento ou não da satisfação das dores das empresas ao trabalhar no ensino mais genérico, ok? Eu gosto muito de história porque a história nos ajuda a compreender as coisas, não é? Se nós formos ver a origem das universidades, as universidades nasceram ali em Bolonha, depois Coimbra, etc., por volta do século X, e na altura quem eram os donos dos livros eram as organizações religiosas, os mosteiros, não é? E o povo e o clero eram ignorantes, não sabiam ler nem escrever, mas sempre havia uns autodidatas que queriam ter acesso às bibliotecas, não é? Para entender alguma coisa. E nessa época, os religiosos dos mosteiros
tinham algum receio que as pessoas usassem mal esses livros, não soubessem interpretar exatamente os escritos desses livros. Então, davam um curso nos claustros dos mosteiros para as pessoas aprenderem a aprender sozinhos. E essa é a origem da universidade. Então, o que nós devemos incentivar os nossos alunos não é eles a saírem formatados da universidade, não é eles saírem com o conhecimento todo que eles precisam para o exercício da profissão na universidade. É nós ensiná-los a aprender sozinhos. Eles vão passar toda a vida a aprender sozinhos. E é uma ambição que nós temos, que eu acho que é uma ambição de facto desmedida, desproporcional, que nós vamos conseguir ensiná-los a aprender aquilo que eles precisam de conhecer. O máximo que nós conseguimos fazer é ensiná-los a aprender sozinhos. E eles vão passar toda a vida a aprender coisas novas que correspondem a dores novas das empresas onde eles trabalham, da própria sociedade em geral, etc. Naturalmente, há algumas questões que são basilares. E eu creio que essas questões basilares devem estar sobretudo no ensino das graduações, que são as grandes áreas de conhecimento que a pessoa precisa para depois aprender sozinho. Mas numa pós-graduação, nós já estamos, de alguma forma, num atendimento a algumas dores da economia, da sociedade, das empresas mais específicas. E essas mudam muito. Quantas vezes, na área de tecnologia, então isso é muito evidente, quantas vezes nós começamos com um programa do curso, um curso de 3 anos, por exemplo, nós começamos com um programa do curso que atenda àquilo que são as grandes demandas do mercado naquele momento, e quando o curso termina, as demandas são totalmente diferentes. Então é um pouco estar a enxugar gelo, nós termos a ambição de corresponder a todas as necessidades de conhecimento que o aluno tem, ou sequer a sermos seletivos em relação a essas necessidades. Agora, o que nós temos a obrigação de fazer é fazer com que os alunos tenham prazer em conhecer, que eu acho que isso é fundamental, é um dos principais papéis do professor, porque há muitos alunos que só querem ter o certificado, infelizmente é verdade, não querem aprender, não é? E nós temos que gerar esse prazer em aprender. Se eu segui a carreira académica, foi porque tive a felicidade de ter professores que me deram o prazer de aprender. E eu aprendo muitas coisas que não porque alguém me está a cobrar, mas simplesmente tenho o prazer de ter esse conhecimento. E esse nós devemos fazer. E em segundo lugar, é ensiná-los a aprender sozinhos. E dar-lhes a ideia exatamente que tudo que nós apresentarmos na aula é um exemplo da aprendizagem que eles vão ter que desenvolver sozinhos, mas não resolve todo o manancial de conhecimento que eles precisam ter, nem pouco mais ou menos. E isso é uma coisa bem interessante. Eu, como professor, sinto isso. Quantas vezes eu estou na sala de aula, eu sou a pessoa que sabe menos do assunto, daquele assunto específico, não é? Mas eu tenho que ter a habilidade de fazê-los, eles trocarem conhecimento entre eles, para que no conjunto eles todos sintam que ganharam alguma coisa naquela aula, não é? Então, o nosso papel não é ser o super mega especialista do assunto que estamos a falar, é exatamente estimulá-los a eles desenvolverem o conhecimento, pesquisarem, aprofundarem, trocarem experiências. E isso tem tudo a ver com o tema desta conversa de hoje, não é? Sim, não, com certeza. A Angélica colocou aqui, eu acho que de uma certa forma, não sei se você já viu, Pedro, quais seriam as dores que as organizações e os profissionais estão enfrentando hoje de acordo com a sua vivência. Enfim, isso é pergunta de 1 milhão, não é? Portanto, há 1000 necessidades, 1000 dores, o que caracteriza hoje o mercado é exatamente a diversidade, não é? Eu no meu portfólio de clientes, eu tenho
gosto sempre de dizer que já reestruturei a maior empresa do mundo, a General Motors, com 700 mil empregados, e uma pequena pedreira em Paulínia com 58 empregados. E se me perguntar qual foi o trabalho mais difícil para mim, pode ter certeza que foi essa pedreira em Paulínia com 58 empregados semi-analfabetos. Então, não existe assim uma receita de bolo e muito menos uma dor que seja universal. Aquilo que eu genericamente posso dizer sobre esse assunto é que cada vez mais as empresas cobram das universidades formações de mais curta duração e querem profissionais cada vez mais no conceito que eu chamo de nexialismo, que é as pessoas que tiram nexo do conhecimento, ok? Não é aquela pessoa que sabe programar muito bem uma linguagem de computação ou que conhece muito bem uma técnica médica ou um modelo de gestão ou um modelo de analítica de RH, ou seja, do que for. É a pessoa que tira nexo de umas coisas com as outras. É a pessoa que é capaz de saber fazer o relacionamento daquilo que ela sabe com aquilo que ela não sabe. É aquilo que ela é capaz de fazer o relacionamento entre um problema e uma solução que ela consegue encontrar. Então, eu diria que aquilo que as empresas hoje querem dos nossos alunos é que eles sejam nexialistas, não é que eles sejam super especialistas. É que eles saibam tirar nexo entre recursos diferentes, conhecimentos diferentes, experiências diferentes, épocas diferentes, e isso naturalmente é um grande desafio. Eu gosto de dar como exemplo de nexialismo os homens do Renascimento, não é? O Miguel Ângelo, o Da Vinci, etc. O Da Vinci, por exemplo, tem um quadro no Louvre que é a asa de um pássaro azul. E porquê que 500 anos depois está lá a asa do pássaro do Da Vinci? Porque ele deve ter pintado muito bem essa asa, não é? Senão não é meritória para 500 anos depois estar lá em exposição. Mas ele pintou muito bem porque ele também era biólogo, não é? Então ele estudava a anatomia da asa do pássaro. Então ele via detalhes que os outros pintores não viam. E ele estudou tanto a anatomia da asa do pássaro que ele desenhou a asa do avião exatamente com os mesmos princípios da aerodinâmica que hoje os aviões voam. Então ele era um bom engenheiro porque era um bom biólogo, e era um bom biólogo porque era um bom pintor, e isso é que é o nexialismo. A pessoa que é capaz de tirar nexo entre os diversos conhecimentos. E isso é que eu acho que as empresas esperam dos nossos alunos. Muito bem, tem a professora Marta colocou um comentário aqui, concordo, o papel da faculdade é desenvolver essa capacidade reflexiva, que me parece um sinônimo dessa ideia de nexialista, né? E aí, assim, eu gostaria de ouvir, né? Eu vou fazer aqui, incrementar aqui o caldo, né? Também uma questão que muitas vezes eu acho que a gente tem que ter como ponto de atenção. E aí, professor Pedro e demais professores também fiquem à vontade para comentar, enfim, ou seja, que eu acho que é um desafio. A gente, como a gente comentou, né, a gente vê uma tendência das empresas delas buscarem cada vez mais cursos customizados para suas necessidades. Essa questão do dual Mac, né? Ou seja, ou seja, você está fazendo algo aplicado, né? E aí, enquanto professores de uma universidade, né, que a gente tem aí essa primazia pela qualidade, pela reflexão, pelo próprio nome do que a universidade traz, eu acho que muitas vezes também é um desafio, né? O que você tem que ensinar a técnica, né? No entanto, você também tem um compromisso com a formação daquela pessoa, daquele aluno, que o intuito é justamente que ele passe
por uma educação de qualidade, e com isso ele tenha mecanismos, né, de continuar esse aprendizado e muitas vezes desenvolver mais essa capacidade reflexiva, essa capacidade nexialista, né, então assim, muitas vezes parece que são coisas antagônicas, né? E, enfim, aí eu gostaria de ouvir aí um pouco, na sua experiência, como que você percebe, como lidar com isso, e, enfim, quais são as determinadas rotas de fuga, enfim, eu tenho depois, talvez, alguns caminhos, mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Raquel, eu acho que como diz o nome do nexialismo, é aquele que vê a árvore e a floresta. É aquele que tem algum conhecimento especializado e também tem um conhecimento genérico de integração. Eu gosto de dar exemplos, eu dei o exemplo do Leonardo da Vinci e posso dar um exemplo do médico, da medicina, que tem a ver com a formação hoje do médico. Aqui há uns anos, se havia, agora vou inventar, não é? Mas se houvesse uma criança que tivesse um câncer no cílio, ele entrava no Einstein e ele era atendido pelo médico especialista em cânceres de cílios de crianças. Era super mega especialidade. Hoje essa pessoa entra no Einstein e é atendido por um médico de medicina interna, que é um generalista de alto nível, digamos assim. E esse médico de medicina interna vai constituir uma equipe médica que passa pelo tal especialista em câncer, mas que tem também um psicólogo, um radioterapista, sei lá, um nutricionista, enfim, as pessoas necessárias ao respectivo tratamento. Mas quem vai coordenar já não é mais o mega especialista. Quem vai coordenar é a pessoa que consegue estabelecer essa relação entre as diversas especialidades. Então, eu acredito que nós, na nossa formação, vamos aprender algumas especialidades, mas não devemos afunilar o nosso conhecimento. Não adianta você ter o comportamento adequado, focado no utilizador, do cliente, etc., para desenvolver um software, se você não souber linguagem de programação. Não sai software nenhum dali, não é? Então, você precisa de ser bom na linguagem de programação e depois precisa saber diagnosticar as necessidades do cliente, ouvir o cliente, enfim, essas coisas todas. Então, nós vamos passar a vida a aprender algumas super especialidades e sempre com o propósito de integrar umas com as outras e não afunilar o nosso conhecimento. E eu acho que isso deve ser um propósito dos cursos da universidade, que é dar as ferramentas necessárias, e nesse caso das ferramentas tem que ter de facto uma certa especialização, mas não ficar pela especialização. É exatamente saber usar diferentes especializações de uma forma racional, integrada. Enfim, a palavra nexialista está sempre presente. Legal, muito bom, muito bom. O que mais, gente, que vocês gostariam de comentar, de ouvir a respeito? Eu fico muito pensando, assim, assim, a gente fala-se muito sobre soft skills, né? E eu acho que a profissão, né, como professor, você tem que ter muitos soft skills. Está pela resiliência. Sim, sim. Porque eu acho que é esse mesmo desafio, né? Você tem que passar um conteúdo, você tem que passar muitas vezes, enfim, algo, vamos por mais técnico, né? Mas, ao mesmo tempo, fazer uma leitura do aluno, né? Fazer uma leitura do mercado, do mercado, né? De acordo com a atuação do curso, da área do curso, né, trazer
a novidade e acho que fazer esse incentivo, né? Encantar o aluno no sentido de que ele compreenda esse conteúdo, né, que estamos ministrando, mas ao mesmo tempo que ele consiga desenvolver correlações, né, entre esses, e que é algo a ser continuado, né, ou seja, muitas vezes, foi algo que eu comentei na minha fala no primeiro dia, não sei se todos puderam acompanhar, mas que é você, ou seja, você faz uma especialização hoje, daqui 3 anos você vai fazer outra, no meio desse tempo você tem aí alguns cursos de curta duração, atualizações, enfim, é lógico que cada um aí tem a sua própria dinâmica, mas é essa preocupação, né, desenvolver, estimular também em sala de aula esses processos de conexão, correlação, para justamente desenvolver um aluno, fomentar que um aluno seja nexialista, né, e tenha uma capacidade de reflexão, né, reflexão crítica, etc e tal. Eu estou vendo aqui uma... Agora, Raquel, se me permite, eu conto só uma pequena história, que é Sim. meio hilária, mas que mostra como o conhecimento é só um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Eu pertencia à primeira turma de psicologia organizacional que houve em Portugal. Antes disso não havia a disciplina de psicologia organizacional. E os meus professores eram todos estrangeiros, não havia nenhum em Portugal, etc. Então realmente foi um privilégio porque tive acesso a professores diferenciados. Mas quando a universidade onde eu fiz esse curso fez aniversário, já não me lembro qual era, 70 anos, coisa assim parecida, eles fizeram várias palestras, vários debates e colocaram-me junto com uma colega minha, que eu não conhecia, para palestrar sobre o tema que eram os psicólogos de sucesso. Eu, na altura, era consultor de recursos humanos e ela era presidente da maior empresa de publicidade em Portugal. Então olhámos um para o outro e dissemos: que palestra mais sem sentido, o que é que nós vamos falar de que é ser psicólogo de sucesso? E ela diz: eu já não sou psicóloga, eu sou publicitária. E eu disse assim: eu também não, eu sou consultor de RH. Então começámos a palestra para os alunos de psicologia, comemorando a criação do curso de psicologia em Portugal, dizendo: se querem ter sucesso, não sejam psicólogos. Foi assim que nós começámos. Mas depois terminámos dizendo: provavelmente, se nós não fôssemos psicólogos, eu não teria conseguido ser tão bom consultor de recursos humanos e a Vera, que era a minha colega, não tinha sido tão boa publicitária. Então é esse sentido de que o conhecimento é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Não é? Eu acho que isso é importante nós, em primeiro lugar, nós temos essa consciência e depois transmitirmos isto ao aluno. Que ele não está lá a aprender a receita de bolo. Ele está lá como o início da conversa. O resto tem de ser ele a desenvolver sozinho. E esse é o grande desafio. Se nós queremos fomentar isso nos nossos alunos, acho que estamos a ajudá-los muito. Acho que o José Roberto fez aí uma pergunta, não é? Perfeito. Então, José Roberto pergunta que poderia comentar essa metodologia com as necessidades da indústria 4.0? A sua pergunta é extremamente interessante. Em primeiro lugar, o que é isso da indústria 4.0? A indústria 4.0 nasceu precisamente em 2013, é um conceito criado pelo governo alemão, que baseava exatamente no aumento da produtividade e competitividade das empresas através da automação. E para isso usava algumas tecnologias, que ainda hoje são tecnologias fundamentais para a melhoria dessa produtividade, que era sei lá, a inteligência artificial, o IoT, a realidade aumentada, enfim, todas essas tecnologias que hoje são usadas. Mas o conceito inicial da indústria 4.0 era automação para aumentar a produtividade. Foi assim que começou o conceito. Em 2017, o governo japonês viu que
esse conceito de indústria 4.0 gerava muitos problemas sociais. A automação gerou uma população de desempregados crónicos, que o Brasil é um excelente exemplo disso, excelente no mau sentido, não é? Porque tem mais de 10 mil desempregados que provavelmente nunca na vida vão conseguir emprego, não têm literacia para trabalhar na nova economia, não é? E então era necessário que a tecnologia fosse usada não só para aumentar a produtividade, mas sobretudo para a qualidade de vida das pessoas. Então, esse conceito que se chama Sociedade 5.0 é um conceito introduzido pelo governo japonês em 2017, que depois em 2019 o G20 adotou como um modelo, uma preocupação socioeconómica dos países do G20, que é usar a tecnologia da indústria 4.0, mas para o bem-estar das pessoas. E nesse sentido, o bem-estar das pessoas passa pela inclusão, pela qualidade de vida e pela sustentabilidade. Nesse sentido, este modelo de ensino que eu estou a dizer atende não só à indústria 4.0, porque aumenta a produtividade não sendo necessariamente através da automação, e corresponde sobretudo aos objetivos da sociedade 5.0, que é da utilização da tecnologia para criar bem-estar às pessoas. Isso, o bem-estar às pessoas, tem a ver com telemedicina, cidades inteligentes, etc., que permitem usar a metodologia 4.0, mas com objetivos sociais. E o ensino é, sem dúvida, um deles. Não sei se respondi, José Roberto. Acho que sim, ele me agradeceu, né? Bom, o que mais, gente? O papo está muito interessante. Me deixar, eu começo a fazer perguntas, assim. Eu acho que, assim, seria muito interessante, como a gente sabe que temos alguns professores, né, de diferentes áreas, de tentar, né, ouvir um pouco esse relato de vocês, como que vocês sentem essa relação, né, da teoria e da prática. Então, assim, se vocês puderem, né, compartilhar isso aqui um pouco com a gente, até para a gente e trazer as dores, né, que a gente está aqui para justamente ter um momento aqui de reflexão, de pensar em conjunto e até a partir do que vocês nos trouxerem, né, a gente poder avançar, né, em futuros debates, em futuras palestras, workshops, enfim, acho que enfim, acho que temos, pelo menos estamos abertos a isso, né? Então, gostaria de ouvir, né, se tem mais alguma ou dúvida ou colocação, compartilhamento. Ou contestação, de repente estão em desacordo com aquilo que eu disse. Sim, sim, eu acho que tem isso também, Espaço né? para Às tudo. vezes. Camila, eu, como bióloga, penso que, de fato, muitos dos nossos alunos escolhem o curso pela paixão, pelo conhecimento. Sim, né? Eu acho que aí a gente tem aí também muitas vezes essa diferença de perfil, né? Eu acho que muitas vezes um aluno, e até eu vejo isso na sala de aula na graduação, às vezes escolhe o curso de administração porque ele queria fazer um curso e os pais às vezes comentaram: ah, não, não vai por aí, faz um curso de administração para depois aplicar em algum negócio específico para isso, né? E aí a Camila complementando aqui, mas ao se formarem, muitos ficam frustrados por não encontrar uma posição no mercado de trabalho. Essa realmente é uma questão que nos cabe uma reflexão, né? Eu acho que, enfim, a gente assim, pelo que eu observo, é uma preocupação, né? Já estou na universidade aqui há alguns anos, imagino que muitos de vocês também. A Universidade de Mackenzie, ela tem, né, essa preocupação de trazer essa veia empreendedora para os alunos aí em diversos
em diversos cursos, né, que isso atravesse as diversas especialidades e áreas do conhecimento. No entanto, a gente tem uma realidade que é difícil mesmo, né, ou seja, daí a Camila falou assim, tenho me esforçado para orientá-los no sentido de chegar onde o biólogo é necessário e reconhecido pela nossa sociedade. Sim, eu acho que essa é uma questão que, enfim, aí a gente até pensa assim no biólogo, o próprio papel muitas vezes de professor, né, que muitas vezes a gente até vê em alguns lugares, né, uma certa, enfim, como se diminuindo ali a importância da contribuição até social mesmo do professor. Então, eu acho que são questões importantes que eu acho que, e assim, a ideia aqui é justamente pensar, se a gente tem um aluno que a gente sabe que é uma realidade, faz um curso, né, pela paixão, e muitas vezes depois não consegue ali uma posição no mercado de trabalho, como que nós, na sala de aula, podemos ajudá-lo a tentar reverter esse cenário, né? E aí, acho que é um papel conjunto, professores, eduques, coordenadores, educação continuada, né? E com apoio da universidade. E aí, Pedro, gostaria também de passar a palavra, porque se deixar, eu estou falando para comentar um pouquinho comigo. Então, eu sei que estou numa universidade presbiteriana, mas vocês me desculpem aqui o exemplo que eu vou dar, mas eu tenho uma parceria com a Nossa Senhora de Fátima, que é a santa aqui mais conhecida em Portugal. É que eu fiz um acordo com ela, nem ela faz consultoria, nem eu faço milagres. Então, se me pedirem um milagre, eu mando para ela. Se é pedirem consultoria para ela, ela manda para mim. Então, se de facto a pessoa escolheu. Um dia dei aulas de uma universidade, tinha um curso que se chamava Engenharia de Máquinas de Madeira. E eu me questionou para que é que serve um engenheiro de máquinas de madeira, não é? A empregabilidade é praticamente zero num curso desses, não é? Então o erro não é o professor que vai corrigir esse erro. O erro foi, em primeiro lugar, alguém abrir um curso sem qualquer tipo de empregabilidade. Em segundo lugar, o aluno se inscrever sem se informar. Se ele quer aprender como cultura geral, tudo bem, não é? Agora, se ele quer aprender uma profissão, talvez não seja a parte certa. Então, há coisas que nós, professores, também não fazemos milagres. Não somos capazes de dar uma recomendação sobre uma coisa que não existe. Então, eu acho que é importante nós sermos transparentes e honestos com os alunos. Eu gosto de dar mais exemplos do que conselhos, não é? Então, aquilo que eu falo aos alunos é aquilo que eu falei às minhas filhas. As minhas filhas, a única coisa que elas tinham a certeza é que não queriam ter a profissão do pai, porque não se queriam sujeitar àquilo que eu me sujeitei toda a vida. Tirando isso, a única coisa que eu lhes disse foi o seguinte: escolham fazer o que vocês quiserem, tiverem gosto de fazer, mas façam muito bem. Porque se vocês fizerem muito bem, vocês vão se dar bem. Querem ser cabeleireira, bailarina, arquiteta, médica, que foi as profissões que elas escolheram, escolham o que vocês quiserem, mas sejam muito bons naquilo que fazem. Aí vão se dar bem. Aí a concorrência pode ser maior, mas vocês vão ter sempre alguma posição. Então, eu acho que esse incentivo à excelência é a melhor forma que nós temos de incentivar os alunos a ter essa empregabilidade. Porque eles, se tiverem essa excelência, eles mesmos vão encontrar a empregabilidade. Pode ser numa prefeitura, pode ser numa startup. Por exemplo, Portugal, vocês já viram pelo meu sotaque, eu sou português, não é? Aliás, estou a falar de Lisboa. Até admiro, não é? Até agora ninguém me contou piada de português, eu gosto sempre de ouvir. Mas, por exemplo, Portugal, que teve uma crise económica violentíssima ali a seguir à bolha de 2008, saiu dessa crise económica através da educação.
Porque o que é que aconteceu? Não havia emprego para as pessoas, a economia estava numa crise enorme, uma crise tão grande que o próprio governo tinha um Ministério da Imigração para incentivar os portugueses a sair de Portugal, mas as universidades nunca deixaram de ter investimento. Então os alunos acabavam, não tinham emprego, faziam mestrado, não tinham emprego, faziam doutorado, não tinham emprego, faziam pós-doutorado. Às tantas os pais já não os queriam em casa, não é? Então eles começaram a criar startups, mas eram startups de pessoas muito qualificadas. E isso fez com que nascessem muitos unicórnios e talvez hoje a economia portuguesa seja das poucas economias no mundo baseadas em startups. Então, por que é que isso aconteceu? Porque as pessoas tinham qualificação, porque eram muito boas. Então, hoje, por exemplo, Lisboa é considerado um dos maiores centros de inovação e tecnologia no mundo. O Web Summit, que é o maior congresso de tecnologia do mundo, tem 80 mil participantes todos os anos, tem um contrato com a Prefeitura de Lisboa para fazer os próximos 10 anos em Lisboa. Lisboa é considerada a nova Berlim, exatamente por chamar criadores dos mais variados campos, desde a cultura, a tecnologia, a medicina, etc., porque há aqui, de facto, pessoas extremamente qualificadas disponíveis no mercado. Então, se nós formos excelentes, nós vamos encontrar empregabilidade. Não tenho dúvida nenhuma. Perfeito, eu acho que é você se entregar, né, para aquilo que você faz de corpo e alma, né? Então, Exatamente. Fazer muito bem feito. Meia boca, claro que há coisas que você pode ser influenciador meia boca que se calhar se vai dar bem, mas se quiser ir para outro campo que seja mais concorrencial, de facto tem de ser excelente. Os primeiros vão ter sempre lugar. Os que vêm atrás é que há uns que têm, outros não têm, dependendo das áreas onde eles atuam. Mas ser o melhor naquilo que se faz é garantia que vai ter sempre empregabilidade. eu acho que isso vem ao encontro do nosso propósito, né, enquanto educação continuada, enquanto Universidade Mackenzie, que é ser esse lugar de aprimoramento para que o aluno encontre aqui o seu melhor, né? Então, acho que é muito bonito de ver a quantidade de curso que nós temos, enfim, o cuidado, né, que a universidade está realmente despendendo para a construção desse portfólio e tal. E assim, a gente os cursos que nós oferecemos, né, eu acho que são cursos, enfim, tem diversas áreas, né, então acho que a gente oferece também a oportunidade para você tem uma formação de qualidade, mas também tem um saber específico, um saber direcionado, né, um saber, por exemplo, tem o saber oferecido pela faculdade de Direito, pela faculdade de tecnologia, né, a área da saúde, né, enfim, eu acho que e aí a gente tem que saber também lidar com cada especificidade, ou seja, cada área do conhecimento tem aí também essa sua especificidade do saber, mas esse olhar, né, de trazer o aluno, né, e falar, olha, você tem que dar, é importante que você dê o seu melhor, ainda mais para áreas que muitas vezes a gente sabe que a empregabilidade ela é um pouco mais sensível, e realmente infelizmente, né? Então, enfim, acho que esse é um ponto bem sensível e interessante que nos é caro, né? Eu acho que é muito Mas importante. quando você faz uma coisa que gosta muito, é fácil você lá chegar. Nisso eu recordo sempre uma frase de Charlie Chaplin, não é? Que ele dizia: se você não quer trabalhar, escolhe fazer uma coisa que você gosta. Então, eu também acho que em relação ao conhecimento e à aprendizagem para a excelência, digamos assim, escolhe uma coisa que você gosta, que você se torna excelente sem esforço nenhum.
Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. José Roberto colocando. Já foi comentado sobre os alunos procurarem a pós do Mackenzie para esquentar o diploma de segunda linha. Acho que teria que ser uma maneira sistemática para motivar os alunos e não frustrar o professor. Acho que teria que ter uma maneira sistemática para motivar os alunos, ou seja, a mudar esse conceito, José Roberto, só para entender aí um pouco o seu ponto. Sim, a gente se esforça na aula e o aluno não está interessado. Então, eu acho que assim, isso realmente acontece, eu acho que e acho que enfim, não é só na pós, né? Na graduação a gente sente isso também. Muitas vezes a gente tem um aluno que realmente ele quer ele quer ali o diploma, né? Seja o aluno de graduação, seja o aluno de pós-graduação. E acho que eu acho que isso vem de encontro com o mundo que a gente vive, tem ou seja, tudo é rápido, tudo é volátil, né? Uma sociedade líquida, como já vivemos em tempos líquidos, como já diria Bauman. Então, é um pouco delicado. O aluno é imediatista. Muitas vezes nós somos também imediatistas, porque nós somos fruto, né, desse universo no qual vivemos. Então, eu acho que a gente tem que ter. A gente sabe que vai ter isso, e muitas vezes não necessariamente isso vem só do aluno que eventualmente veio de uma graduação não tão reconhecida, vamos dizer assim, mas isso faz muitas vezes parte de um perfil de uma sociedade, faz parte do perfil da sociedade que a gente vive, né? Ou seja, e quando a gente está falando de um curso, de uma especialização de 432 horas, né, com aulas, ou seja, você vai, por mais que a gente tenha essa preocupação teoria e prática, ele vai ter que sentar, ele vai ter que estudar se ele quiser, né, tirar proveito daquilo que ele está pagando, que ele está usufruindo, né? Então, eu acho que a gente tem que muitas vezes ter um processo, né, uma reflexão própria para a gente tentar não ficar tão abalado com isso, né? Porque, assim, para mim, quando eu penso nisso, o que me conforta quando eu troco isso com os colegas, e isso eu acho que talvez na graduação a gente tenha fóruns para isso, no sentido de algumas reuniões, ou às vezes quando se encontra fisicamente, e talvez na pós a gente se sinta mais sozinho nesse sentido, e quando a gente fala não é só com a gente, porque quando a gente acha que é com a gente fala assim, minha aula não tá boa, né, não tá legal, não sei o quê, mas muitas vezes não. A Priscila está falando, em alguns casos nem se colocar uma melancia na cabeça. E aí, eu acho que assim, qual que é a saída que eu vejo, né? E aí cada um pode também compartilhar aqui a sua própria experiência. É que nós, enquanto docentes, a gente deu o nosso melhor. Né, a gente está aqui, a gente está lecionando um conteúdo que, enfim, alguns amam, né, outros às vezes nem tanto, mas enfim, tem uma afinidade, isso a gente sabe que tem, e aí ou seja, a gente fazer o seu trabalho, ou seja, a gente vai para o profissionalismo, para a gente não ir para uma certa infantilidade, que muitas vezes é o que beira ali o aluno, né, por mais que seja já um adulto, né, ele muitas vezes, e às vezes ele, se você for entender a realidade dele, ele trabalhou o dia inteiro, ele está cansado, ele tem as questões dele pessoais, e ali aquele momento, ele está ali te ouvindo, às vezes ele até tenta te ouvir, mas ele não consegue, o pensamento voa, porque é um momento que às vezes até
talvez os professores da área de saúde possam entender assim, é um momento de escape dele que ele precisa até para ter uma sanidade mental, né? Então, eu acho que a gente, quando acontece isso, eu acho que acho que é importante que a gente saiba, né? Nós não estamos sozinhos e como recorrer a isso, né? Pensando na qualidade de ensino, também não, por conta disso, vou então passar menos conteúdo, ou vou trazer menos discussões, menos reflexões. Não, é mostrar a importância disso. E muitas vezes o aluno vai olhar para aquilo e pode ser que ele fale, olha, tá bom, mas assim, pode ser que ele não fale verbalmente, mas você percebe que ele não tem interesse, mas você tá ali fazendo o seu melhor. Você pode ter certeza que às vezes um aluno não tem interesse, mas você pode estar despertando vários outros que estão ali, né? E eu acho que isso é o bonito também da nossa profissão, né? Então, acho que fica aí uma reflexão que eu sei que não é fácil, que mexe na nossa motivação, e eu acho que é um pouco, seja com esse intuito, né, da gente, enfim, também estreitar esses laços de reflexão, podemos a partir daqui ter novas ideias sobre o que, enfim, outros fóruns mais recorrentes de troca, de discussão, mas também é importante que vocês também levem essas sugestões para os coordenadores da unidade, né, para que isso chegue para nós aqui da CEC e que a gente reflita a respeito, né. Enfim, falei demais de novo. Posso contribuir aí, Por Raquel? favor. Eu acho que há uma coisa que nós professores no Brasil, isso é muito específico do Brasil, não usamos. Nós temos uma ferramenta poderosa para obrigar os alunos a aprender, que é a nota. Nós passamos todo mundo. Nota, tirando algumas honrosas exceções, 7 é a nota mínima que nós damos aos alunos. 10 é o máximo. Então, é uma discriminação muito pequena entre 7 e 10. O cara que não fez nada é aprovado com 7. E o que se esforçou muito é aprovado com 10. Eu não sou adepto dessa situação, porque aquela pessoa que fez uma Unifácil, 1,99, pode ser por razões económicas, que nesse caso nós temos que ter atenção, porque é que ele não teve acesso a uma universidade mais qualificada, mas muitas vezes porque sabe que se pagar a mensalidade tem o certificado no final do curso. E essa mesma pessoa chega a uma universidade tipo Mackenzie e vem com o mesmo propósito, diz assim, aqui vou pagar mais, vou ter um curso mais valorizado, mas vou fazer o mesmo que eu fiz na outra universidade. Vou ter a assiduidade mínima obrigatória, vou pagar a mensalidade e vou ter um certificado no final. É isso que nós temos que não podemos permitir, até para incentivar os alunos que realmente se esforçam. Porque eu às vezes ponho na pele desses alunos que são bons alunos, não é? É assim, puxa vida, eu trabalho para caramba, sou bom aluno, levo 10. O outro cara que não fez coisa nenhuma leva um certificado igual ao meu de 7. Ora, que injustiça tão grande que nós estamos a criar nos alunos. E estamos a dar, não só estamos a desvalorizar o diploma da universidade, como estamos a desincentivar aquelas pessoas que tiveram um esforço maior. Então, eu sou apologista de que as pessoas que não querem estudar têm que ser reprovadas. Ponto final. Não é castigo, é um incentivo. Eu já cheguei a dar valor zero a um aluno. 5 anos depois, esse aluno falou comigo e veio-me agradecer o zero que eu lhe dei. Porque ele disse que foi um ponto de viragem na vida dele. Ele fez plágio e eu dei-lhe um 0 valor. E ele diz que foi um ponto de viragem na vida dele. Então, o nosso papel de professores também é formar cidadãos. Se nós estamos a formar cidadãos, que é o Chico, que se dá bem, que não estuda, porque não sei quê, nós estamos a fazer um mau papel, sobretudo para aqueles que têm um bom desempenho. Eu, numa escola, que não vou dizer qual, reprovei metade de uma turma. O coordenador veio ter comigo, era uma universidade particular, e veio dizer, puxa vida, nós não podemos perder metade da turma.
E eu assim, tá bom, então vão perder o professor. É simples, me demiti no mesmo dia e o coordenador lá arranjou outro professor que os aprovou. Agora, eu em consciência não fui aprovar pessoas que pura e simplesmente só queriam tal branqueamento de certificado de pós-graduação sem ter o esforço, a iniciativa correspondente. Agora, isso quer dizer que nós vamos tratar por igual todas as pessoas que não têm esse acompanhamento? Não, temos que ter capacidade para perceber se a pessoa, sei lá, eu cheguei num curso de pós-graduação de administração a ensinar a fazer uma regra de 3 simples. As pessoas não sabiam fazer uma regra de proporcionalidade. Porquê? Porque eram burros, não estudavam? Não, porque vinham exatamente dessas unifáceis que não lhes deram a formação base suficiente. Então eu ensinava coisas básicas, mas eles queriam aprender, não é? Recordo até com alguma emoção, que tive uma aluna que tinha um câncer, que estava numa situação de facto bastante adiantada, e ela veio ter comigo e veio dizer que desistia porque não conseguia estar nas aulas. E eu disse, eu dou-lhe aulas fora do horário de trabalho, fora do horário normal de aulas, e dei-lhe um ano de aulas fora porque o curso era à noite e ela à noite estava muito cansada, não conseguia ir à noite. E eu arranjei forma de lhe dar aulas. Hoje sou padrinho do filho dela, não é? Felizmente ela superou, depois casou-se, teve filho, etc. Então, isso é que são as histórias de sucesso dos professores. É que quando conseguem tirar leite de pedra, quando conseguem realmente. Mas nós não nos substituímos aos alunos. Se o aluno não quer aprender, quer ser o espertalhão, que se vai dar bem, comigo se dá mal, não se dá bem. E acho que o nosso papel é ter essa discriminação positiva, não tratar todo mundo por igual. Sim, muito bonito o relato. É, muito bom. Gente, mais alguma questão, algum comentário? Eu vou me segurar aqui, porque se deixar eu fico. Pedro, quer fazer mais alguma colocação? Não, se for para terminar, eu termino com um ditado popular português. Em Portugal, nós dizemos que não há nada mais prático do que uma boa teoria. Então, é preciso ter uma boa teoria para ensinar na prática, não vale a pena estar a inventar a roda, porque a roda já existe. Então, temos que usar a teoria para sermos muito práticos. Agora, temos a ter esta relação entre a teoria e a prática, senão a teoria não é nada prática. Mas a teoria é muito prática. A teoria nos ajuda a ser muito eficazes na prática. Então, não é uma coisa ou outra, são as duas juntas. Sim, com certeza. Muito bom. Nossa, excelentes reflexões, gostei muito, né? Então, Pedro, eu agradeço todo o coração, né? Em nome da educação continuada, né? Pela tua presença, o teu carinho, né? De compartilhar seu tempo conosco, suas reflexões, e, enfim. Esperamos aí ter novas oportunidades para debater mais a respeito, aprofundar, né? Então, enfim, muito obrigada mesmo. E agradeço também a presença de todos os professores aqui presentes. Eu sei que o horário muitas vezes pode ser inconveniente por questões, outras atividades profissionais, né? Mas assim, agradecemos muito aos que puderam estar aqui e também iremos depois compartilhar o link dessa sessão para que, enfim, os que tenham interesse em assistir possam também usufruir desse debate que foi tão bom, tão gostoso e tão construtivo. Então, muito Eu é que obrigada. agradeço, Raquel. Você sabe que é sempre um grande privilégio atender
aos seus pedidos e da universidade. Sinto sempre muito honrado e é sempre muito prazeroso. Muito E obrigada. obrigado aí aos colegas que tiveram a paciência de me ouvir. Tem o meu contacto, se quiserem contar piadas portugueses, me fala. Muito bem. Então tá bom. Bom, aos demais, nós teremos depois, temos agora um intervalo, e daqui a mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, acho que é a nossa programação, a gente tem um bate-papo com os próprios coordenadores, né, para falar de questões mais relacionadas ao dia a dia, né, da aula, administrativas, Moodle, enfim, e outras demandas que geralmente a gente sempre tem que retomar isso, seja no começo ou ao longo do semestre, né? Então,